creres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Não dá para falar de ética sem também falar de moral. E o que é moral e o que é ética? Moral, nós sabemos que é o conjunto de regras ou de valores que regem uma sociedade. E a ética nada mais é do que a avaliação dessas regras e a aceitação ou implantação dela. Falar sobre ética no mundo que a gente vive hoje é bastante complicado, porque quando a gente procura os valores da ética moral, quando a gente procura os valores da moral hoje, é uma situação tão difícil, porque há uma inversão de valores, há uma mudança na cabeça, nos pensamentos, nas atitudes, onde a gente percebe que os verdadeiros valores estão como que sendo esquecidos. Principalmente quem viveu numa época lá atrás, mesmo quem vive hoje sendo novo, sendo adolescente ou sendo jovem, mas que gosta de ler, que gosta de conhecer a história do Brasil ou do mundo, é obrigado a se reportar aos valores que regiam a sociedade. Não quero falar apenas da sociedade brasileira, mas também da sociedade no mundo, ou seja, as regras, as bases que regiam o mundo. E quando se fala de moral, a gente precisa falar de amor, a gente precisa falar de respeito, a gente precisa falar de igualdade, a gente precisa falar de justiça. Esses são os valores que regiam o mundo de uma forma falha, mas onde a gente encontrava essas questões. Hoje, quando se fala em amor, há uma superficialidade. Quando a gente fala de justiça, vem logo na nossa mente, procura-se a justiça. Porque nem mesmo a justiça, que é o que deveria ser a justiça para um cidadão, ela deixou de ser a justiça. Quando a gente procura a questão de igualdade, a gente vê principalmente na nossa nação que há alguma coisa que se perdeu, se foi há algum tempo, há apenas resquício. E isso acontece porque ainda há um remanescente de gerações passadas, mas que daqui a pouco vão embora. É muito comum a gente ver nas redes sociais alguém falando sobre isso, sobre a questão dos bons costumes, sobre a questão da moralidade, sobre a questão do respeito. E a pergunta é: o que vai ser das gerações futuras quando estas gerações que experimentou, que viveu, for embora? Então é algo para a gente pensar, porque enquanto cidadãos aqui nessa terra, nós precisamos aprender ou reaprender valores importantes que precisam ser praticados por nós. E esses valores não são aleatórios, não chegaram de qualquer maneira. Esses valores, eles são dados por Deus, porque a lei moral, ela não foi dada apenas para a igreja. A lei moral não é apenas a prática dos crentes ao ler e viver a palavra de Deus, deveria ser assim. Mas quando Deus criou o homem, Deus criou a sua imagem, a sua semelhança. E quando deu a ele as diretrizes para viver lá no Jardim do Éden, ou mesmo depois para viver a vida aqui na terra, ele estabeleceu normas, ele estabeleceu regras. E isso foi dado a todo ser humano. E é interessante que no passado isso era colocado de uma forma onde os pais ensinavam os filhos. Era o ensinamento oral, onde os pais paravam com os filhos
Paravam com os filhos, como a Bíblia recomenda ainda lá em Deuteronômio, no capítulo 4, no capítulo 6, no capítulo 28, ele fala sobre essa questão, onde os pais deveriam se sentar com os filhos e ensinar, onde os pais deveriam, andando pelo caminho, falar aos filhos, onde os pais, ao deitar-se, deveria falar aos filhos sobre a lei de Deus, ou sobre os ensinamentos de Deus. E isto foi se perdendo. Veio a escrita, veio o papel, e parece que não conseguiu o resgate deste ensinamento. É como se os pais ensinassem e os filhos não ouvissem. E chegamos hoje com a tecnologia, com uma facilidade muito grande do conhecimento. Isso é muito interessante, porque a tecnologia trouxe isso. E hoje já é os filhos que não ouvem e os pais que não ensinam. E então a pergunta é: para onde estamos caminhando? Qual é a sociedade, o que se espera da sociedade que a gente vive? Mas isso, do mundo que a gente vive, ou no mundo que a gente vive, nós não podemos esperar nada melhor. Pelo contrário, a nossa expectativa é de cada dia piorar. É de cada dia a moral, os bons costumes, os valores éticos deixarem de existir. Porque a Bíblia deixa claro para a gente, lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, onde o apóstolo diz: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então eu não posso esperar nada desse sistema. Aí alguém pode questionar: mas Deus não é o Senhor? Jesus não é o Senhor? Deus não é o dono do mundo? O Salmo não diz que do Senhor pertence a terra? Sim, Ele não deixou de ser Senhor. Ele não deixou de ser o Todo-Poderoso. Jesus não deixou de ter todo o poder no céu e na terra. Mas a gente precisa voltar lá atrás um bocadinho e ver que lá no Jardim do Éden, Deus deu ao homem o governo da terra. Deus deu ao homem. Era ele que deveria governar, era ele que deveria predominar, era ele que deveria fazer, mandar, direcionar todas as coisas. Mas o homem pecou. E quando o homem peca, aceitando a oferta do inimigo, ele entrega ao diabo o governo que era dele. Ele entrega ao diabo aquilo que deveria ser dele e dado por Deus. A gente vai perceber que o homem começa a ter medo dos animais. Hoje o homem tem medo tem homens, claro, né, que tem medo de uma barata, né? Infelizmente isso acontece. Mas se um leão chega, você vai ficar com medo, nós vamos ficar com medo. Se um urso vem para querer te abraçar, você não vai querer de jeito nenhum um abraço de um urso. Mas era ao contrário, o homem deveria subjugar ou comandar os animais, mas o governo foi entregue a Satanás. É o que acontece hoje, quando o apóstolo registra que o mundo inteiro jaz no maligno, ele está querendo dizer que o sistema que governa o mundo é de Satanás. E é aí que a gente precisa prestar muita atenção no que acontece no mundo hoje, para que a gente não venha ser enganado, ser enredado por aquilo que o sistema apresenta para nós. Mas caminhando, porque as horas vão avançando e a gente precisa, quero chegar no ápice, no ponto principal desta palavra, exatamente para a questão do que Deus fez. Deus providenciou meios, como Ele prometeu, de resgatar o homem, e resgatando o homem, dar qualidade, dar condição, e Ele, o Todo-Poderoso, conviver com aqueles que se tornam filhos dEle, para que voltem a ter o governo que é preciso ter. E ainda tem a promessa
de que um dia tudo isso vai acabar. E Deus, o Todo-Poderoso, e Jesus, o seu Filho, e o Espírito Santo estará governando toda a terra sem nenhuma interferência do mal. Ou seja, nós temos a promessa de que um dia o mal será extirpado, o mal vai acabar. Mas enquanto isso não acontece, nós continuamos aqui nessa terra, continuamos vivendo aqui, estabelecemos famílias aqui, criamos nossos filhos aqui, os nossos filhos vão dar continuidade à vida, nós pais, nós avós, bisavós, vamos passar, e eles vão continuando até o dia que Jesus Cristo vier. E os valores morais? E os valores sociais? E a ética, aonde vai parar? Será que vai existir? Quando lemos a Bíblia em Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 24, mas principalmente do versículo 18 em diante, nós vamos perceber Paulo dando um panorama de como será o mundo futuramente. Durante 3 vezes, Paulo usa a expressão onde ele diz o seguinte: e Deus entregou o homem, ou deixou o homem nas suas próprias paixões. A gente percebe na primeira fala de Paulo, quando diz que Deus deixou o homem segundo o seu coração, segundo a sua vontade, a gente percebe Deus dando corda para o homem, mas trazendo depois. Deus permitindo o avanço de tanta coisa, mas procurando trazer o homem depois. Mas na última fala, Paulo diz o seguinte: Deus entregou o homem às suas próprias paixões. E isso está se cumprindo hoje, porque percebemos um mundo, uma sociedade, nós percebemos o ser humano cada vez mais caindo como que numa areia movediça e sendo tragado, sendo chupado, já está como que com o pescoço, até o pescoço já dentro de uma areia movediça. Isso é o ser humano, de um modo geral, na sociedade que a gente vive. Mas a mensagem, ou a palavra de Deus para nós, e esse tema que a Igreja Metodista Wesleyana da 6ª Região decidiu escolher para falar sobre discipulado e cidadania, nada mais é do que um resgate de Deus, um megafone de Deus, para convidar a sua igreja, chamar o seu povo para voltar para a sua palavra, para voltar para a origem, para a missão, para aquilo que Deus colocou como igreja aqui na terra. E então eu quero falar, os valores da sociedade mudam, ou mudaram e vai mudando cada vez mais. A moral cada vez mais vai desaparecendo. A ética cada vez mais ficando na responsabilidade de cada pessoa, onde cada um tem o seu senso, cada um tem o seu modo de pensar, e geralmente a ética, ela é a discussão das regras morais, tanto por indivíduos como por grupos de pessoas. E o que a gente percebe é que cada um hoje tem a sua moral, cada um tem os seus valores. Há grupos que cada vez mais impõem situações que envergonham até mesmo o verdadeiro cidadão, e é o que a gente vê acontecendo, e isso cada vez mais vai piorando. Mas a notícia boa nisso tudo é que Deus não mudou. A notícia boa nisso tudo é que as leis morais de Deus continuam as mesmas. E o que Deus estabeleceu para o homem não mudou. Mesmo que o homem peque, Deus procura resgatá-lo. Mesmo que o homem vire as costas para Deus, Deus está pronto a recebê-lo e aceitar, se houver arrependimento e se desejarem voltar-se para Ele. Isso é maravilhoso. E a missão da igreja, que foi estabelecida há 2000 e alguns anos atrás, ela continua a mesma. Quando nós lemos Mateus capítulo 18, quando nós lemos Mateus capítulo 28, nós encontramos lá Jesus dizendo: ide
ensinai, fazei discípulo em todas as nações. A missão continua. O convite de Deus para que a gente faça a sua obra, a sua vontade, continua a mesma coisa. Basta a gente se voltar para a palavra de Deus e nós vamos perceber que Deus tem o mesmo interesse em salvar e resgatar o homem. Mas a questão é, e a igreja? E a igreja, como está vendo tudo isso? Qual é a situação que a gente percebe hoje? Quando a gente vê os valores morais se deteriorando, se acabando, há uma preocupação muito grande, porque a gente percebe a igreja institucional, a igreja denominação, a igreja organização, aceitando ou tentando fazer muita coisa ou alguma coisa, até mesmo para atrair as pessoas, até mesmo para converter as pessoas. Isso preocupa muito. Mas a igreja está aí, tentando fazer o seu papel, tentando fazer alguma coisa. Mas em contrapartida, nós temos um inimigo que não gosta da igreja. Nós temos um inimigo que cada vez mais procura criar distrações para a igreja. E aqui está o grande perigo e que muitas vezes nós não percebemos. Distrações. Hoje a distração maior, mais forte, são as redes sociais. E quantas pessoas têm estado distraídas nas redes sociais? Quantas pessoas estão distraído, entrando no individualismo, entrando no egoísmo e não percebem? A coisa está tão séria que hoje nós nos deparamos com um mendigo e achamos normal o mendigo. Normal. Estamos acostumados a isso. Passamos por cima. E às vezes o questionamento que nos vem é por que essa pessoa está assim? Me lembro de quando acontece enchentes, né, que é muito comum no mês de janeiro. Esse ano, graças a Deus, isso não aconteceu tanto aqui no Rio de Janeiro, mas em São Paulo aconteceu, em outros estados do Brasil aconteceu. E as pessoas que moram nas encostas, moram na beira dos rios, geralmente perdem aquilo que tem. E o que é mais triste é que eles, passou o período de chuvas, eles reconstroem, como que no mesmo lugar. E às vezes nós, por estarmos distraídos com outra coisa, ou a igreja, quero falar mais da igreja do Senhor de um modo geral, distraída com alguma coisa, chega até a dizer, mas isso aconteceu porque ele quis, porque que ele está morando ali na beira do rio. Mas a pergunta seria, por que ele mora na beira do rio, perdeu tudo e continua morando ali? Será que é porque ele quer? Será porque ele tem prazer, é um masoquista que gosta de sofrer, morar onde tem enchente, morar onde perde tudo? Não, queridos. Na maioria das vezes é porque é alguém que não tem outro recurso, não tem condição e não tem quem ajuda. Não tem quem faça nada por ele. Aqui entra o papel da igreja. Aqui entra as questões que nós precisamos se voltar para ela. Mas infelizmente, essa questão do egoísmo, da presunção ou da distração tem feito com que líderes de igrejas procurem gastar 5 bilhões de reais numa propriedade para fazer uma convenção de igrejas das Américas. 5 bilhões de reais. Outros se preocupam em fazer templos faraônicos, onde investem as ofertas, onde investem os dízimos, onde investem os recursos daquela igreja para fazer melhorias, o que eu não sou contra. Não sou contra, não. Se eu puder, eu quero construir um templo lá onde eu estou pastoreando agora. Quero sim, porque o membro da igreja merece um lugar de acomodação, um lugar melhor. É tão gostoso esse ar-condicionado para a gente, diante de um calor tão grande que está fazendo. É maravilhoso isso.
mas os valores da igreja, a missão da igreja não pode ser esquecida. Nós podemos ter o bem-estar, podemos investir naquilo que é necessário para a gente, mas precisamos lembrar que uma pessoa não é mendigo porque ele quer. Uma pessoa não sofre determinadas situações porque ele quer sofrer. É porque muitas das vezes essa pessoa não teve recursos, ou porque o inimigo conseguiu laçar essas pessoas e jogá-lo, marginalizando nas ruas, nos becos e em tantos lugares por aí afora. Aí eu quero lembrar que a missão da igreja é libertar essas pessoas. A missão da igreja é resgatar a dignidade. Quando se fala de cidadania, fala-se de direitos e deveres que um cidadão tem, não só para com o seu território, mas também de uns para com os outros. Isso é cidadania. Então, quando eu vejo um mendigo e passo por cima, não me dou conta, não me preocupo, eu estou deixando de exercer a cidadania. Ah, mas eu sou pobre, eu não tenho nada, não tenho recurso nenhum. Aí a outra distração do governo, a distração da igreja hoje, é dizer que o governo é que é o responsável, que é o governo que tem que fazer. E quantas vezes, irmãos, nós emprestamos a nossa boca para declarar isto, que é o governo que é responsável, que é o prefeito que é responsável, que é alguém que tem essa responsabilidade ou ganha para isso que deveria fazer. Mas aí, como eu disse, ele vai fazer se o mundo jaz no maligno? Ele vai fazer se o sistema do mundo não permite isso? Não vai. E a missão da igreja continua. A outra distração que o inimigo tem trago para nós é que ele ocupa todo o nosso tempo com tanta coisa, com tantos afazeres, que hoje nós não temos tempo nem mesmo de ligar para alguém que não veio ao culto. Não temos tempo de ligar para uma pessoa que está faltando à igreja. Às vezes sabemos que essa pessoa está doente, mas ainda assim, eu estou ocupado, eu tenho alguma coisa para fazer, eu tenho tantas responsabilidades, e o tempo está passando. E o tempo está passando. E o mais triste é que muitas pessoas estão morrendo sem Deus e sem salvação. Então a missão da igreja, essa comemoração de aniversário com esse tema, nada mais é para que a gente procure resgatar a missão da igreja. E quando falo missão da igreja, não estou falando que é a missão do pastor apenas, não estou falando que é apenas a missão do diácono, do presbítero, do oficial da igreja, não. Eu, como servo de Deus, eu que procuro ler a palavra, conhecer a palavra, tenho a responsabilidade, preciso fazer alguma coisa, porque a missão é minha. A missão é minha. Eu tenho que fazer alguma coisa. Gostaria que você pensasse aqui comigo, se cada um de nós, membros dessa igreja, ou membros das igrejas próximas aqui, dedicássemos a Deus pelo menos 5 minutos por dia para orar para um discipulado ou para cumprirmos a missão da igreja. Se entregássemos, se colocássemos diante de Deus, nos justificássemos. Ah, Senhor, eu não tenho condição, estou sem tempo, não posso ir, mas envia alguém, faz alguma coisa, Senhor. Se marcássemos uma pessoa, um moribundo, um mendigo, ou alguém que a gente perceba que está sendo engolido pela desgraça, pelo pecado, se nós decidíssemos marcar essa pessoa e querer vê-la liberto, e se 5 minutos por dia gastássemos orando fervorosamente, com espírito e alma contritos, voltados para Deus, haveria uma ação maior de Deus nesta terra, no nosso bairro, onde quer que a gente esteja, e o nome do Senhor seria glorificado.
E 5 minutos é tão pouco. Me lembro que eu era ainda adolescente e havia consagração na igreja. E na consagração chegava a informação de que uma irmã estava adoentada, por isso ela faltou à consagração. No dia seguinte, ou no mesmo dia, reunia-se um grupo de irmãs e ia para a casa dessa irmã. Uma lavava roupa, outra lavava louça, outra fazia comida, outra procurava fazer alguma coisa por aquela irmã, outros ia na ação social ou buscava recurso, ia na farmácia, comprava remédio. Na verdade, aquela irmã tinha um socorro, tinha a sua necessidade suprida, porque a igreja estava cumprindo a sua missão. Fui visitar um membro que estava afastado da igreja e na conversa a irmã disse: olha, pastor, eu não tenho participado da igreja porque eu não tenho condições. O esposo dela, com 91 anos de idade, com Alzheimer sênior, tem alguns momentos de lucidez. E ela tem uma preocupação grande com o esposo dela, uma responsabilidade muito grande com a alimentação, com remédio, com tudo que aquele homem precisa. E ele foi um servo de Deus lá na igreja wesleyana também. E hoje encontra-se moribundo. Não desamparado pela esposa ou pela família. Mas a verdade é que a igreja esqueceu da irmã. E a gente está tentando resgatar, tentando trabalhar isso para que a gente volte ao primeiro amor. A gente volte a se preocupar com o outro. Porque isso é o mandamento da palavra, irmãos. Os valores morais da Bíblia não mudaram. O mandamento de Jesus principal, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não mudou, continua o mesmo mandamento. E João vai reforçar isso, o apóstolo João nas suas cartas, lá no final da Bíblia, ele vai ensinar para a gente que não podemos amar a Deus, a quem não vemos, se nós não amamos o nosso próximo a quem vemos. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo. E quando fala o amor da Bíblia, ele não se resume em palavras. Ele não se resume em eu dizer alguma coisa, em eu querer amar aqueles que me amam, não. O amor bíblico e o amor que Jesus ensinou é amor de entrega, é amor de renúncia, é amor de querer ver o meu irmão bem. E é tão extremo isso que em 1 João capítulo 3, versículo 16, diz que o ápice do amor que nós precisamos aprender é dar a nossa vida pelo nosso irmão. Isso é missão da igreja. É isso que a gente precisa resgatar. E o verdadeiro discipulado está exatamente aí. Em querer ver o nosso irmão bem. Em querer ver o nosso próximo bem. Pelo menos de uma forma melhor do que ele se encontra. É ver alguém que estava na sarjeta e ser resgatado pelo poder de Deus. É ver vidas entrando por estas portas, sendo libertas para glórias do nome do Senhor. Estava ouvindo essa semana alguém dizendo que a igreja é o lugar que mais tem ex. Tem vários tipos de ex. Ex-viciado, ex-drogado, ex-prostituta, ex-macumbeiro, ex-tanta coisa, porque foram um dia lavados e remidos no sangue de Jesus. E sabe por que isso acontece? Porque Deus conserva um grupo de pessoas que fazem parte do seu reino e que está preocupado em fazer a sua obra. Bom seria se todos nós fôssemos assim. Bom seria se todos nós tivéssemos essa preocupação. Com certeza seríamos mais abençoados, seríamos mais felizes e com certeza o reino de Deus seria muito mais acrescido,
veríamos muito mais pessoas pertencendo ao reino de Deus. E para finalizar, eu quero dizer que Deus continua pensando assim. Mesmo que eu não pense, Deus não deixa de ser Deus. E a missão dele para com a igreja não vai mudar. Não vai mudar. Porque se eu não fizer a minha parte, Deus vai levantar outros para fazer. Se eu não fizer o que tenho que fazer para o reino de Deus, Deus não vai mudar por minha causa. É claro, mas a Bíblia me diz que a minha sentença será diferente. Eu vou colher aquilo que estou plantando. O texto de Mateus, capítulo 26, onde a gente encontra lá o grande julgamento, quando Jesus fala que ele estava preso, ninguém foi visitar, ele estava nu, ninguém deu roupa para vestir, ele estava com fome, ninguém deu comida, ele estava com sede, ninguém deu água. A gente passa por cima de textos assim e às vezes não percebe que essa é a minha missão, a minha responsabilidade. E quantas vezes eu encontro com pessoas que estão numa situação tão ruim, tão difícil, e não sou capaz de fazer alguma coisa por ela. Às vezes porque eu estou distraído. E a minha distração às vezes não me permite ter a sensibilidade que as pessoas têm. Nós chegamos ao ponto de ter pessoas dentro da nossa casa ou dentro da nossa igreja. Quando eu falo assim, não estou falando diretamente desta igreja, eu falo da igreja de um modo geral. Porque há um esfriamento da fé, há um esfriamento do amor, há um descuido no que diz respeito às práticas desses valores que a Bíblia nos ensina. Irmãos, a humanidade está de tal maneira que hoje um animal tem mais valor do que o ser humano. As pessoas são capazes de passar por cima de um mendigo para socorrer um cachorro. As pessoas são capazes de perceber a fome de um animal e não são capazes de fazer alguma coisa para um ser humano moribundo que está precisando. Que valores são esses? Esses são os valores da sociedade que a gente vive. Mas e os valores da Bíblia? E os valores que nós como cristãos precisávamos praticar ou precisamos praticar? Deus está chamando você para praticar o discipulado. Deus está chamando você para praticar cidadania. Deus está chamando você, porque esta ainda é e será sempre a missão da igreja. E eu e você precisamos fazer. Mas para isso tem que haver decisão. Para isso tem que haver escolha. O que eu quero fazer? O que eu quero da minha vida espiritual? Aonde eu quero chegar? Praticando uma crença, praticando uma religião, ou vivendo uma religiosidade que eu estou vivendo hoje. Aonde eu vou chegar? O que eu vou alcançar de Deus? Será que todos nós vamos ouvir de Jesus aquela palavra: vinde, benditos de meu Pai? Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? É isso que Deus quer falar para mim e para você, irmão. É isso que Deus quer dizer para mim quando a minha vida cessar aqui na terra e eu me apresentar diante de Deus. Ele quer dizer para mim e para você: vinde, benditos de meu Pai. Vinde porque você cumpriu a missão que te foi confiada. Venha porque você fez a minha vontade. Se você não pode ir, ore. Se você não pode fazer, procure contribuir. Se você está sozinho, acha que está sozinho, que não tem ninguém, não, tem alguém que Deus está despertando para se juntar a você e fazer a obra de Deus. E eu finalizo voltando para o texto que li: cuide de ti mesmo e da sã doutrina. Aqui é individual.
Aqui é uma escolha que eu e você precisamos fazer. E se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós seremos levados por essa enxurrada de valores errados, ruins, que está deteriorando esse mundo, está destruindo o mundo que vivemos hoje. Atente para a Bíblia, atente para a palavra, para a sã doutrina e obedeça a Deus enquanto é tempo. Amém, queridos? Tem uma pergunta que eu quero deixar para você, é para mim também essa pergunta. Quantas almas você ganhou para Jesus durante esse tempo que você é um cristão? Quantas vidas você levou à igreja, para a presença de Deus, nesse tempo que você é cristão? Romanos capítulo 12, versículo 2, que é um versículo que eu gosto muito, diz que não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não vamos experimentar, como muita gente diz, o novo de Deus, ou ter experiências com Deus, se nós não nos voltarmos para a sua palavra e não tivermos a nossa mente renovada. Deus tem bênçãos e bênçãos para derramar sobre a igreja. Mas só que a igreja está tão cheia de bênçãos que não tem mais lugar. Mas como é que é isso? Porque a bênção de Deus não é para mim apenas me deleitar nela, mas para me levar para alguém. E quando eu levo para alguém, a bênção é renovada na minha vida. Eu abro espaço, eu contribuo, eu dou, e a Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Eu posso orar por você? Tem alguém que porventura está sentindo essa necessidade de se voltar para Deus? Não vou te convidar para vir à frente, não. Mas se você deseja, se você quiser, fique em pé. Se você quiser viver uma vida cristã diferente, se você quiser ser um cristão que cumpre a palavra de Deus, se você deseja fazer o discipulado e cidadania, que é a missão da igreja, coloque-se diante de Deus agora e nós vamos orar juntos para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, muito obrigado, porque tenho o privilégio de falar da Tua palavra, de ouvir a Tua palavra e de saber que Tu amas a Tua igreja, amas cada um de nós e deu a nós uma responsabilidade, uma missão que ninguém tem, apenas a Tua igreja tem, e foi confiado a nós isto pelo Teu amor e misericórdia. Perdoa as nossas negligências, perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, perdoa-nos as nossas distrações, nos nossos enganos nesta vida, e desperta-nos, Senhor, cada dia para fazermos a Tua vontade, o Teu querer. Resgata em mim, resgata em cada um dos Teus filhos aqui nesse lugar o desejo de fazer a Tua obra e fazer a Tua vontade. Eu te oro e te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Pode assentar-se, irmãos. Pastor, muito obrigado. E obrigado aos irmãos por nos receberem, pelo convite. Muito obrigado pela honra de estar aqui com vocês novamente. Pastor